Fala galera, tudo certo? Bom, professor Neto, vou estar aqui trabalhando com vocês um pouquinho de uma revisão, uma mega revisão aí para essa prova que vocês farão do Enem, né, que está chegando, e consequentemente eu vou estar abordando os tópicos mais recorrentes dentro dessa prova do Enem, tá? Claro, se você pegar estatisticamente, dois assuntos que eu vou estar trabalhando com vocês, que mais surgem nesta prova de Enem, é exatamente falando sobre os conceitos de energia elétrica, né, associação de resistores, e por aí vamos, e também, consequentemente, o conceito tratando sobre acústica. São dois tópicos que aparecem com muita frequência na prova do Enem. Neto, o que eu devo ficar atento a essa prova do Enem? Primeiro detalhe, eu recomendo a você que essa prova do Enem é uma prova cansativa, ela é uma prova que você precisa, primeiramente, estar muito bem descansado para a realização da mesma, né? Não esquecendo de levar o material corretinho, claro. E o principal ponto, ao meu ver, para essa prova do Enem, para que ela seja realizada com uma condição ou com uma satisfação melhor para a realização da prova, é que você tenha a condição, na hora da realização desta prova, de estar lendo primeiro as perguntas antes dos próprios textos, que muitas vezes eles trazem, né? Em algumas questões do Enem, como vocês bem sabem, nós temos textos muitas vezes muito longos, e às vezes você lendo esse texto, é uma sucessão de textos que nós temos nessa prova do Enem, ele acaba te desgastando, porque você lê o texto, às vezes você lê a pergunta, e aí você volta para reler esse texto. Com isso, você chega ali nas questões de número 30, 40, 50, e você já está literalmente esgotado. Então, para a realização dessa prova, eu recomendo a você que você primeiramente leia as perguntas para depois ler o texto, focando, obviamente, no que você vai estar procurando de acordo com o que você vai ser questionado, tá bem? Bom, mas falando sobre uma rápida revisão dos conceitos de eletricidade, nós precisamos aqui conhecer algumas, ou relembrar de algumas leis extremamente importantes. A primeira condição, o primeiro tópico que eu quero estar tratando com vocês são as chamadas leis de Ohm. Dentro desta tal primeira lei de Ohm, ela envolve um conceito bastante característico, que é manter o valor da sua resistência elétrica constante. E ela pode ser dado através desta equação do Uri, onde esse termo U é a sua diferença de potencial, o termo R, a resistência elétrica, e o termo I, a intensidade de corrente elétrica. Então as unidades de medida, olha, é uma voltagem, para a resistência é o Ohm, e para a corrente, que é uma amperagem, nós medimos a grandeza em ampere. Então esta é a primeira lei de Ohm. O que eu tenho que lembrar da primeira lei de Ohm de especial? Obrigatoriamente para essa primeira lei de Ohm, ela vai ser observada a partir do momento que a resistência permanece constante. Ou seja, esse tipo de resistor é chamado de resistor ôhmico. Tá? Resistor ôhmico quer dizer que a sua resistência, portanto, ela permanece constante. E a segunda lei? A segunda lei de Ohm, a conhecida equação da rola, tá? De acordo com esta segunda lei de Ohm, ela trata da resistência sendo variável. Neto, como é que eu vou mudar o valor da resistência? Para mudar o valor da resistência, você vai depender das seguintes condições. Primeiramente, você vai depender da geometria deste resistor, ou seja, ele depende deste comprimento, que é medido em metros, e depende desta área, que é medida em metros quadrados, claro, no Sistema Internacional de Unidades. E esse termo Rho, pessoal, ele representa a resistividade do material, e é medida em Ohm vezes metro. A resistividade do material, ela é o inverso da que nós consideramos como uma condutividade. Então a resistividade do material, ela representa o inverso da condutividade. Então ela depende do quê? A resistência elétrica, ela depende do tipo de material envolvido, representado por essa resistividade, que é o inverso da condutividade. Depende da geometria, que portanto ela depende tanto do comprimento quanto da espessura desta resistência, e aqui estão as suas unidades de medida, mas a resistência também depende da temperatura. Lembre-se do seguinte, ao aumentarmos a temperatura da resistência, nós aumentamos o seu valor. Ao diminuirmos a temperatura da resistência, nós diminuímos a resistência elétrica do sistema.
Então a resistência e a temperatura, elas estão ligadas e são consideradas como grandezas diretamente proporcionais. Aumenta a temperatura, aumenta a resistência, diminui a temperatura, diminui a resistência. Por isso, antigamente, o pessoal tinha o hábito de falar, olha, se você colocar uma pilha na geladeira, ela volta a funcionar. Na verdade, você diminui a resistência, fazendo com que ela funcione por mais um breve período, ok? E aí, consequentemente, nós temos que medir a potência elétrica para este equipamento. Bom, quando nós estamos falando sobre a potência elétrica, ela pode ser medida de N formas. Então, esta potência elétrica, ela pode ser calculada, ela pode ser medida da seguinte maneira. A potência, ela pode ser dada como a razão da energia pelo intervalo de tempo, é uma possibilidade de medida de potência. Ela ainda pode ser dada através da relação conhecida como π, pode ainda ser dada como R vezes I ao quadrado, ou até mesmo como U ao quadrado dividido por R. Então, qualquer uma destas é uma possível maneira de determinarmos a potência elétrica de um equipamento. Potência, em geral, ela pode ser calculada apenas como energia pelo tempo, tá? Então, de uma maneira geral, a potência pode ser calculada como essa razão entre a energia consumida e o intervalo de tempo. Neto, dentro desta equação, o Enem gosta muito de cobrar sobre ela. Esta energia elétrica, ela é medida em joules e este intervalo de tempo, ele é medido obrigatoriamente em segundos. E a potência elétrica, ela é medida em watts, W, representado por essa letra W, o que comumente o pessoal fala watt, né? Mas essa é a potência, portanto, e as unidades dos termos que nós aqui ainda não tínhamos representados, tá bem? Bom, dentro dessa grandeza, eu ainda posso conseguir determinar, ou nós podemos calcular, qual passa a ser a energia consumida. Esse é um tipo de pergunta, pode ser que esse ano até mudem essa ideia, mas eles perguntam de maneira muito frequente. Qual é a energia consumida por um aparelho? Qual é a energia consumida por lâmpadas dentro de uma casa? Qual é a energia consumida pelos diferentes aparelhos que nós temos em uma residência? Esta energia consumida, ela pode ser calculada como produto da potência pelo intervalo de tempo. Então, para calcular o consumo de energia, basta você pegar a potência do aparelho e multiplicar pelo intervalo de tempo de funcionamento. Basta então pegarmos a potência e multiplicar pelo intervalo de tempo de funcionamento deste aparelho. É assim que nós calculamos essa energia consumida, é assim que nós determinamos esse consumo de energia elétrica por uma diferente ou por um diferente aparelho que nós podemos estar medindo, né? Seja ele uma TV, seja ele uma lâmpada, seja ele toda uma residência, uma escola, uma cidade, não importa. Basta pegar a potência que o aparelho possui e multiplicar pelo intervalo de tempo. No Sistema Internacional de Unidades, só lembrando, a energia ela é medida em joules, a potência ela é medida em watts, e este intervalo de tempo ele é medido obrigatoriamente em segundos. Mas quando nós pensamos em uma residência, quando nós pagamos uma conta de energia elétrica, é muito comum aparecer esse termo kWh, conhecido como quilowatt-hora. Neto, quanto é 1 kWh? Pessoal, isto é o mesmo que 3.600.000 joules de energia. Então, uma unidade que nós assim consideramos como sendo a unidade do sistema usual para a medida de energia elétrica é o tal do kWh. E é muito comum em questões, por exemplo, como da prova do Enem, ele te falar, olha, qual é o consumo numa residência, qual é o consumo de um aparelho, qual é o consumo para uma escola, enfim. Quando ele pede esse valor, você vai considerar que o quilowatt-hora, ele tem um custo mensal, ou melhor, um valor para ser multiplicado, indicando quanto é esse quilowatt-hora. Quantos reais isso aqui vai estar custando? Um exemplo, digamos que ele custe 50 centavos. Tá? Se o quilowatt-hora custa 50 centavos, em uma residência, qual é o seu gasto mensal? Aí, para você conhecer esse gasto mensal, é necessário que você calcule toda esta energia consumida. Então, para calcular a energia consumida, você vai pegar aparelho por aparelho, a potência do mesmo e multiplicar pelo tempo em que ele fica ligado. Seja ele ao final de uma hora, ao final de um dia, ao final de um mês, ao final de um ano, depende do quanto, obviamente, ele vai estar te questionando naquele momento. Então você pega a potência que o aparelho possui e multiplica pelo intervalo de tempo de funcionamento deste aparelho. Calculou a energia desse aparelho, soma com a energia de um segundo, de um terceiro e assim sucessivamente. Tudo bem? Então isso é um tipo de pergunta recorrente no Enem. O consumo de energia por diferentes aparelhos numa casa, numa escola ou até mesmo numa cidade. Tá bom?
Bom, a partir daí você também tem que ter uma preocupação com as associações de resistores, tá? Quando eu falo desta associação de resistores, a associação de resistores, ela pode estar acontecendo de duas maneiras, basicamente de duas formas. A primeira das maneiras para observarmos a associação é quando nós tivermos resistores em série. Neto, quando eu tenho resistores associados em série, estes resistores associados em série, pessoal, eles estão em um mesmo fio, em um mesmo caminho. Não existem, portanto, ramificações dentro desse circuito. Seria você colocar os aparelhos desta maneira. Na prova, se eu muito não me engano, do ano passado, inclusive, o Enem te perguntou, representando um formato de uma casquinha de sorvete, e perguntava em diferentes pontos qual era a resistência equivalente. Primeiramente, tá? Quando você tem resistores como este associados em série, sem ramificações dentro do circuito, se não existem ramificações, nós podemos dizer que dentro de um circuito elétrico como este, alimentado por uma fonte tensora, onde esta fonte tensora está submetida a uma diferença de potencial, está submetida a uma DDP, estes elementos eles vão estar também submetidos a uma diferença de potencial do tipo U1 e do tipo U2. Lembrando, a diferença de potencial U1 somada com essa diferença de potencial U2 para este exemplo tem que te dar essa DDP total. Então a DDP total ela passa a ser dada como a soma das DDPs dentro desta associação, independentemente do número de elementos que nós tenhamos pela frente. Então não importa quantos elementos nós tenhamos pela frente. Basta somar toda essa DDP para que você consiga descobrir, para que você consiga calcular a diferença de potencial total. Consequentemente, dentro de um circuito como este, nós vamos ter aqui a passagem de uma corrente elétrica. Neto, esta passagem de corrente elétrica, o que acontece com ela? Ela vai estar atravessando tanto o primeiro resistor, como também vai estar atravessando o segundo resistor. Ô Neto, e dentro desta associação, como esses dois elementos estão no mesmo caminho, não há ramificações dentro do circuito, nós já podemos cravar que a intensidade de corrente ela não muda. Uma intensidade de corrente na associação em série quer dizer que o I ele não será modificado. Então a intensidade de corrente ela permanece obrigatoriamente constante. A intensidade de corrente ela não muda dentro dessa associação. Tá, mas dentro de uma associação como esta, é importante que você saiba descobrir o chamado resistor equivalente. O resistor equivalente, que na verdade é um resistor resultante, ele simplesmente vai ser dado pela soma de todas as resistências que nós tivermos dentro desta associação. O que isto indica? Que numa associação de resistores em série, a tendência é que você tenha uma elevação da resistência equivalente da associação. Nós aumentamos o valor da resistência. Neto, se eu aumento este valor da resistência, dentro de uma associação de resistores como esta, considerada como uma associação de resistores em série, o que vale a pena destacar? Que dentro dessa associação, se for calcular a potência, normalmente nós usamos a relação do π quadrado. Então, normalmente, nós usamos a relação do π quadrado. É esta a equação mais comum para o cálculo da potência quando nós estamos falando de resistores em série, para dizer que o I não muda, tá? Mas olha só, ainda dentro desses dois resistores associados, vale e é muito importante que você note que se a resistência 1, por exemplo, for igual à resistência 2, os dois estarão submetidos a uma mesma diferença de potencial. Se as duas resistências forem iguais, ambos serão atravessados por uma mesma corrente. Isso não muda. E se os dois forem iguais, ambos dissiparão a mesma potência. Mas se os dois forem diferentes, você vai lembrar que dentro da associação de resistores em série, quem tiver maior resistência consome uma maior parcela da diferença de potencial. E, consequentemente, é também quem apresenta a maior potência elétrica. Só lembrando que nesta forma de associação, a intensidade de corrente elétrica, ela não muda. A intensidade de corrente elétrica, ela permanece inalterada. Então, dentro desta associação de resistores, nós teremos, caso um deles seja maior do que o outro, o que tiver maior resistência tem maior DDP, e o que tiver maior resistência tem maior potência. E a intensidade de corrente, ela não muda. A intensidade de corrente que atravessa cada um desses elementos resistores
na associação de resistores em série, ela é obrigatoriamente a mesma. E lembrando mais uma vez, se eu somar essa diferença de potencial do primeiro com a diferença de potencial do segundo, isso tem que te dar a diferença de potencial total dentro dessa associação. A segunda maneira de associarmos os resistores é a associação de resistores em paralelo. Neto, o que esta associação de resistores em paralelo tem de tão especial? Bom, primeiramente, nós vamos ter uma ramificação dentro do circuito elétrico. Então, na associação de resistores em paralelo, nós vamos verificar uma ramificação dentro do circuito elétrico. Neto, se existe esta ramificação, eu posso dizer então que para este circuito, obrigatoriamente, dentro deste circuito, nós passaremos a ter os elementos resistores associados a uma fonte tensora em paralelo. Lembra desta forma, em paralelo, para lembrar que esta diferença de potencial, ela não muda. Então, quando nós temos esses resistores associados em paralelo, a diferença de potencial a que estará submetido o primeiro resistor e o segundo resistor é a mesma diferença de potencial da fonte, porque nós temos aqui os mesmos nós presentes dentro deste circuito. Eu tenho este nó A e este nó B, caracterizando que os dois elementos estão exatamente entre esses dois pontos. Uma consequência disto é que a sua diferença de potencial, portanto, ela não muda, ela permanecerá obrigatoriamente constante, desde que nós tenhamos, portanto, os elementos resistores associados em paralelo. Muito bem, Neto, mas dentro dessa associação, eu tenho também a intensidade da corrente. Exato. Esta intensidade da corrente elétrica aí, que vai estar saindo aqui, ó, deste sisteminha, essa intensidade de corrente I total que sai desta fonte tensora, ao chegar até este nó, o que ocorre com essa corrente? Ela vai ser quebrada, ela vai ser literalmente dividida, ela vai ser fragmentada em duas parcelas. Uma delas passando pelo resistor ali de cima e a segunda passando pelo resistor aqui de baixo. Ao percorrerem o circuito, elas novamente se encontram e origina a mesma corrente elétrica do tipo I. Percebam, a intensidade de corrente elétrica agora, ela vai ser dada como a soma das duas. Neste exemplo, mas se eu tiver mais elementos, basta somar todas as intensidades de corrente elétrica. Neto, quando nós temos uma associação como essa de resistores, considerada então como uma associação de resistores em paralelo, dentro desta associação, essa intensidade, digamos que seja de 10 ampere, ela pode ser de 5,5, ou 6,4, ou 1,9, não importa. Desde que a intensidade da corrente de I1 somado com I2 te dê a intensidade da corrente total dentro dessa associação, ok? Bom, e a resistência equivalente? Agora você determina a resistência equivalente como sendo esta soma do inverso das resistências de uma maneira geral. 1 sobre o R1 mais 1 sobre o R2, enfim, para quantos resistores nós tivermos dentro desta associação. É assim que a gente descobre a resistência equivalente? Exato, a soma dos inversos de todas essas resistências. Dentro dessa associação, é importantíssimo observar que você vai ter uma redução da resistência equivalente. Neto, a resistência equivalente diminui, a resistência equivalente diminui. Neto, então agora eu passo a ter uma menor resistência, eu passo a ter um menor efeito Joule, meu amigo. Efeito Joule é causado pela passagem de corrente. É a corrente o agente responsável por transformar a energia elétrica em energia automaticamente considerada como térmica. Tá? Então o efeito Joule é um efeito da corrente elétrica, não é da resistência. É onde ocorre. Na resistência é onde ocorre. Mas quem faz essa transformação de energia elétrica em energia térmica é a passagem da corrente elétrica através do sistema. Muito bem. Se a resistência elétrica equivalente ela diminui, em geral, para o cálculo da potência dentro dessa associação, você usa essa relação de U ao quadrado sobre R. Tá certo? Normalmente, portanto, nós usamos, quando os elementos estão associados em paralelo, o tal do U ao quadrado sobre R. Logo, para apresentarmos uma maior potência, é necessário que na associação de resistores em paralelo, você tenha uma menor resistência. Tá certo? Então, menor resistência vai me garantir uma maior potência. Exato, já que o termo U está elevado ao quadrado. Neto, e nesta associação, se os dois resistores forem diferentes?
Por exemplo, o resistor de cima sendo considerado como maior do que o resistor de baixo. Ambos vão ser atravessados por uma determinada intensidade de corrente. A menor corrente passará pela maior resistência e a maior corrente pela menor resistência. Mas dentro desta associação, quem apresentar menor corrente é quem tem menor potência e quem apresenta maior corrente é quem obrigatoriamente passa a apresentar uma maior potência, já que nesta associação a sua diferença de potencial ela não muda, tá certo? A DDP, portanto, ela permanece obrigatoriamente constante dentro dessa associação de resistores em série. Bom, para compararmos então, fiquem bastante atentos ao seguinte. Se nós estivermos analisando uma associação de resistores em série, primeiramente, há um aumento na resistência equivalente. Na associação de resistores em paralelo, nós temos uma redução da resistência equivalente. Ok? Primeira característica, primeiro detalhe importante para observarmos. Segundo ponto, tá? Dentro desta associação de resistores, em série, como nós calculamos a sua potência como sendo o tal do π quadrado, e só lembrando a vocês que na associação de resistores em série, a corrente elétrica ela não é alterada, o elemento que apresentar a maior resistência é o elemento que estará submetido a maior potência. Já na associação de resistores em paralelo, como nós vamos ter aqui o termo U ao quadrado sobre R, como mais uma vez, esta diferença de potencial agora, ela permanece constante, quem apresentar agora a maior resistência é quem estará submetido a menor potência. Vantagem da associação em paralelo. Se um dos elementos queimar, os outros continuam funcionando. A grande desvantagem da associação em série é esta. Se um dos elementos queimar, todos os outros deixam de funcionar. Então a vantagem da associação em paralelo é que você pode ter um dos elementos queimando dentro da associação e o restante continua funcionando normalmente. Então, por exemplo, numa residência, né, quando você está lá na sua casa, se queima a lâmpada da sala, a geladeira continua funcionando, a TV continua funcionando normalmente, porque numa residência nós temos os elementos associados em paralelo. Já na sua casa, né, perdão, na sua casa não, mas já numa associação em série, se um dos elementos queimar, todos os outros deixam de funcionar. Isso é o que vai estar acontecendo daqui a pouco com aqueles enfeites de Natal, aquele chamado pisca-pisca. A vantagem dessa associação em série é que às vezes uma única lâmpada, ela não suportaria a DDP total dentro da associação. Então, se uma única lâmpada não suporta, eu coloco várias, porque a sua diferença de potencial ela vai sendo fragmentada para todos os elementos dentro desta associação. Beleza? Pessoal, é isso que eu tinha para fazer uma rápida revisão com vocês, ou uma mega revisão para vocês, para essa prova do Enem. Então, mais uma vez, só relembrando, vá bem descansado e, acima de tudo, leiam as perguntas antes dos textos, para você não se cansar demais. Porque senão você começa a ler os textos de maneira dobrada e isso automaticamente vai só fazendo com que você canse mais rápido e isso vai te desgastando. Na metade da prova, mais ou menos, você vai estar no limite. Então, por favor, leiam as perguntas mais uma vez antes dos textos, beleza?